Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2025 e eu queria trazer para vocês uma continuação das bases conceituais, né, que serão mais comumente utilizadas nesse canal. No vídeo anterior eu falei mais sobre energia e matéria, em uma visão bem abrangente desses dois estados da energia. E nesse áudio, né, nesse momento, nesse áudio agora, eu gostaria de trazer para vocês a aplicação disso no corpo humano, ou seja, a aplicação da energia na matéria do corpo físico humano, no caso. O que a gente consegue encontrar aqui? A gente consegue encontrar essa polaridade de estado da matéria, que a gente até, se for ilustrar, né, de uma forma ilustrativa, a gente pode chamar de ponto e onda. Onda é o estado vibracional da energia e ponto o estado aglutinado da energia, que seria a matéria, o estado mais concentrado, digamos assim, da energia, que seria a matéria. Isso perfaz uma polaridade. Quando a gente coloca uma lente de aumento nisso, em ambos os estados, a gente consegue perceber a polaridade como o que a gente reconhece como polaridade mesmo, ou seja, positivo e negativo. Carga elétrica, né? Quando a gente coloca isso no corpo humano, a gente percebe que o lado direito do corpo tem uma tendência a uma polaridade positiva e o lado esquerdo tem uma tendência a ter uma polaridade negativa. Quando a gente separa isso nos sexos, ou seja, corpo feminino e corpo masculino, a gente percebe uma outra coisa, um outro padrão. Por quê? Porque quando a gente observa a energia atuando no corpo físico humano, a gente pode falar de chakras, a gente pode falar de conexões entre esses chakras, ou seja, de nadis, de meridianos da medicina tradicional chinesa, dos vasos, né, os vasos e os canais que são mapeados pela medicina tradicional chinesa. E todas essas formas de, digamos assim, tubulação, né, são formas de caminhos para trânsito da energia, elas conectam os chakras, assim como elas são permeadas e conectam os pontos de acupuntura. Os chakras seriam aí como concentrações de energia, vórtices, né, de energia, centros maiores, 7 espalhados pelo corpo humano, pelo menos os 7 dentro do corpo físico, do limite, né, da pele e tudo, do limite do corpo físico, e sendo que os chakras, eles ficam não estão eu falei no limite da pele, mas eles, ao invés de estarem na matéria densa, né, eles estão enquanto intermediários, né, entre o campo individual e o corpo físico. Então, eles são limítrofes e permeiam e permitem esse trânsito de energia de um estado para outro estado.
Os pontos de acupuntura têm mais ou menos a mesma função, só que em menor escala e, portanto, mais especificadas. Cada ponto tem a sua função mais específica. Retornando aos chakras, a gente, só rememorando, né? São 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores e um chakra central, que é o cardíaco. Os 3 superiores, o laríngeo, o ajna, que é o do terceiro olho, entre as sobrancelhas aproximadamente na testa, e o coronário, no topo da cabeça. O laríngeo na garganta. E os 3 chakras inferiores, que a gente chama de trindade inferior, são o chakra como se fosse o digestivo, o sexual e o básico. Eles ficam mais ou menos... O chakra que cuida, né, dessa parte mais digestiva é o plexo solar, ele fica mais ou menos 4 dedos acima do umbigo, o sexual mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo, e o básico fica na altura do períneo. Então, esses 7 chakras, eles perfazem um sistema que é um sistema mais concentrado da energia e por isso eles têm um formato mais pontual, por isso eles são circulares, ou seja, formato de ponto. E, como eu citei anteriormente, eles são entremeados e interconectados por ondas. Ondas que percorrem densidades, né, da energia que percorrem tanto por dentro quanto por fora dos meridianos. E de toda essa diversidade de caminhos, de espessuras, digamos assim, de caminhos que nós temos na nossa rede eletrônica, digamos assim, do corpo humano. E então, se em um corpo humano assexuado a gente consegue pegar esse padrão lateralizado, ou seja, positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo, quando a gente bifurca essa polarização em um corpo humano masculino e um corpo humano feminino, a gente verticaliza a polarização. Por quê? Porque o ser humano tem em cima e embaixo de forma bem nítida, diferentemente de um átomo, diferentemente de um planeta, de um corpo celeste, circular. Então, um corpo masculino, ele tem a trindade superior de chakras com a polaridade positiva e a trindade inferior de chakras com a polaridade negativa. E o corpo humano feminino é o contrário. Ele tem a trindade superior de chakras negativas e tem a trindade inferior positiva. Esses são padrões que a gente encontra por estarem no corpo humano, tá? E o ser humano, ele tá na superfície do planeta, né? Ele tá entre as formas de vida micro, ou seja, atômicas, e as formas de vida macro, ou seja, as planetárias, as astronômicas, né?
o ser humano, ele tá aí enquanto, digamos assim, ponte, receptáculo, ele tá intermediando essa relação entre macro e micro, onde essa polarização também ocorre tanto de forma lateralizada na horizontal, quanto de forma verticalizada. Obviamente, quando a gente consegue falar em horizontal e vertical, né? Porque no espaço inexiste direção, exceto dependendo de onde o observador esteja posicionado, né? Claro que você tem como mensurar, por exemplo, quadrantes, mas em certas angulações de observação, inexiste em cima e embaixo, porque os objetos são redondos. Então, depende do observador e do objeto observado, né? Esse tipo de relação. Mas a polarização sempre está presente, seja duplicada, seja quadruplicada. Só para ilustrar como é que isso acontece, a gente vê isso com muita propriedade, assim, muito bem definido na capacidade de gestação e da mulher de parir um outro espécime, né? Um outro ser da mesma espécie. E o homem, ele tem essa mesma atividade de gestação, mas é mental, é intelectual, é a nível das ideias. E daí essa energia flui através da fala. Por quê? Porque no corpo feminino, a trindade inferior é a trindade com a polaridade positiva, ou seja, ela tem um giro centrífugo, vai para fora. Então a energia sai do corpo da mulher pela parte inferior do corpo. E a energia sai do corpo do homem, mas pela parte superior do corpo, pela boca mesmo. E na mulher, ela entra, né, ela fica mais concentrada, digamos assim, na parte superior do corpo. E por isso ela tem a polaridade negativa, ou seja, um giro centrípeto. O fato da mulher ter esse giro centrípeto na trindade superior do corpo faz com que ela concentre mais a energia que circula por essa área, que é uma energia mais emocional e intelectual. E no corpo masculino, esse giro centrípeto, ele ocorre nos chakras inferiores. Então, por isso, por exemplo, uma prática sexual mais, digamos assim, mais antiga, né, e mais pro lado oriental, é um conhecimento mais oriental, ele orienta a uma supressão da secreção da ejaculação. Por quê? Porque o homem perde um grande fluxo de energia através da ejaculação. Por quê? Justamente porque é um padrão centrípeto nessa trindade inferior. Então, se você tira quando você deveria concentrar, você está perdendo energia. Isso acontece porque isso acontece só com o homem, não acontece essa perda tão grande assim com a mulher, porque a mulher tem o útero ali bem no miolinho assim dessa trindade, né, dos chakras. Então ela utiliza a energia para a gestação, e é um outro giro também, é o contrário.
E outra coisa que a gente pode ver nisso é algo que é chamado de órbita microcósmica. É uma conexão entre o vaso da concepção e o vaso governador. O vaso governador, ele, no corpo humano, ele sobe do períneo, mais ou menos, do cóccix até o palato superior da boca, o céu da boca. E o vaso da concepção, esse vaso governador é um vaso mais masculino, tá? E o vaso da concepção é um vaso com características femininas. Ele vai da parte de baixo, próxima à raiz da língua, até o períneo. Então a gente vê aí esses dois pontos de abertura, digamos assim, no corpo, que é a abertura para o nascimento do bebê e é a abertura da boca para alimentação e para verbalização. Porque a alimentação é o que entra, mas a verbalização é o que sai pela boca. E como a gente está falando aí em padrão de atividade, a gente está falando em giro centrífugo. Então a gente está pensando no padrão daquilo que sai. Por isso que para o homem a fala é um instrumento, nossa, de importância ímpar, diria, né? E para a mulher, essa saída, esse fluxo da energia do vaso da concepção, que é um vaso cuja energia desce pelo corpo, enquanto o vaso da governadora a energia sobe, desculpe, a porta de saída é a do bebê. Agora, isso é quando a gente fala em padrão, ou seja, existem variações? Claro que sim. Isso é padronagem básica, né? Digamos assim, de espécie, da espécie humana. Agora, dependendo tanto da genética quanto da educação, né? De todo o contato contextual que o ser humano teve ao longo da vida, ele vai desenvolver um padrão mais positivo ou mais negativo, mesclado, né? Porque isso vai se colorindo ao longo da vida. E tem as fases também. Então, quando eu trago aqui esses mapas para vocês, isso é um contorno, tá? Isso é um modelo. Em cima disso, você colore. Em cima disso, você traça caminhos. Depois, você polariza os caminhos. Por quê? Porque vão vir os meridianos. E daí você tem meridiano positivo, meridiano negativo. E aí você tem os meridianos positivos e negativos segundo o padrão de cada meridiano. Como, por exemplo, os órgãos que são as vísceras, o Zhang Fu, né? São os órgãos cheios e os órgãos vazios. Como, por exemplo, o coração, baço, pulmão, rim, são órgãos cheios. Estômago, intestino, vísceras, né? São órgãos vazios, são órgãos ocos. Então, isso é padrão. Só que uma outra coisa é padrão estrutural, uma outra coisa é padrão de funcionamento. Porque dependendo da educação que essa pessoa teve, ela pode vir a ter uma fragilidade pulmonar, ela pode vir a ter uma fragilidade estomacal,
em algum órgão, sabe? Em algum local. E isso pode alterar a polaridade do funcionamento daquele órgão ou daquele meridiano em dado período da vida da pessoa. E daí é um estado polarizado circunstancial. Então, assim, a gente encontra o padrão da espécie e encontra o estado em que cada indivíduo se encontra em dado momento e espaço de vida. Então, gente, eu queria trazer isso para vocês hoje, a aplicação, né, daquele vídeo sobre bases conceituais, onde eu falei da relação entre matéria e energia, como causa e consequência. Aliás, ao contrário, como consequência e causa, né? Matéria enquanto consequência da energia. E aplicadas à espécie humana. Então, vocês podem perceber que o mesmo conceito de energia e matéria, onda e ponto, chácara, meridiano e chácara, é tudo a mesma coisa. Apenas é a mesma forma que contém os estados polarizados da energia. Então, quando a gente quer diagnosticar uma situação, procurar uma causa ou uma consequência, ou tentar prever, né, uma consequência, a gente pode observar esses estados basais da energia, que eles vão dar muitas informações para a gente. Eles clareiam muito o cenário. São uma fonte muito fidedigna de conhecimento, de informação inteligível, né? Então, por isso, de orientação também, que a gente consegue encontrar, tá? Era o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, fiquem todos bem. Namastê.